Olá! A natureza é mesmo perfeita. Um exemplo está na forma como os seres vivos, seja animal ou vegetal, encontram as fontes de energia para a sobrevivência, o que nós chamamos de cadeia alimentar. Na natureza tem uns caras que produzem o próprio alimento, chamados de autótrofos. E quem são eles? As plantas, as algas e algumas bactérias. Por outro lado estão os heterótrofos, que não são capazes de produzir a própria comida, como a vaca, o coelho, o leão e os insetos. Esses consumidores integram uma cadeia alimentar, sempre o maior ou mais forte se alimentando do mais fraco. Por exemplo, o sapo que se alimenta da borboleta, que depois acaba sendo devorado pela serpente, que por sua vez se torna presa da ave de rapina. O resultado, um equilíbrio no meio ambiente. Para falar sobre cadeia alimentar, nós convidamos a professora de Biologia, Adriana Romero. Seja bem-vinda ao nosso planeta. Eu queria que você falasse um pouco da importância da cadeia alimentar enquanto ecossistema. Bom, a cadeia alimentar ela é importante porque ela vai ser responsável por passar os nutrientes de um ser vivo para o outro, né? A gente tem que entender que a energia primordial aqui da Terra é o Sol. O Sol ele vai estar fornecendo a energia luminosa e aí as plantas vão estar captando essa energia. E a partir dela a gente vai perceber que essa energia pode passar para outros seres vivos, desde que eles se alimentem dessa planta. E assim essa energia vai passando sucessivamente para outro ser vivo, até que alguém morre. Ou até que caia-se uma folha, ou algum ser vivo libere algum excremento. Parte desse nutriente que antes veio do sol, passou para a planta, agora vai estar no solo. Quando se fala de sol, lembra-se o processo de fotossíntese, que isso acontece nas plantas. Isso. É por isso que as plantas elas são consideradas seres autotróficos, porque a partir daí eles vão, entre aspas, produzir seu próprio alimento, né? Autotrófico. Então ele vai estar utilizando a energia solar, ele vai estar utilizando de nutrientes presentes no solo e a partir daí, da água, do gás carbônico, e a partir daí ele vai estar produzindo um açúcar que ele é essencial para os seres vivos, que é a glicose. Sem glicose, os seres vivos vão ter uma dificuldade muito grande para obter energia. E quem produz isso? Justamente as plantas, a partir da fotossíntese. Além das plantas, quem tem essa característica de produzir o próprio alimento? Então, a gente vai poder falar também das algas e de algumas bactérias, conhecidas como cianobactérias. A gente acredita muito que o pulmão do mundo é a floresta amazônica, mas já tem quem discorde, porque na realidade, onde há a maior produção de fotossíntese vão ser nos oceanos. E nos oceanos a gente vai ter uma grande distribuição de cianobactérias, de algas e de plantas aquáticas também, fazendo uma produção de oxigênio e de nutrientes. Você quer dizer que é nessa área onde se fala pulmão do mundo é porque há muita oxigenação. Isso, uma muito produção. Oxigênio. Isso. Uma produção muito grande de oxigênio. Mas isso é bom para o ser humano? Porque sem oxigênio a gente não consegue extrair a energia daquele alimento que a gente comeu. Porque está tudo relacionado. O oxigênio, ele me serve como energia, assim como o alimento também. Se eu paro de respirar, se eu paro de comer, eu vou morrer. E aí, esse conjunto de substâncias que está entrando no meu corpo vão sofrer reações químicas e vai produzir para mim uma energia que o meu corpo interpreta, chamada de ATP. E é ela que eu vou estar gastando no meu dia a dia. Então, o oxigênio que os autotróficos produzem é essencial. Assim também como a glicose, que eles também estão produzindo no mesmo processo chamado fotossíntese. Há uma diferença no sistema alimentar das plantas para o sistema alimentar dos animais? Sim. É por isso que, como eu falei anteriormente, eles são considerados autotróficos.
eles necessariamente não precisam ingerir um outro animal, tá? Para conseguir a energia. Eles vão fazer isso por benefício próprio. A gente já deve ter ouvido falar por aí de plantas carnívoras. Eu tive um professor que não gostava muito que eu falasse de plantas carnívoras. O ideal era chamar de insetívoras, porque elas vão necessariamente se alimentar de insetos. Mas essas plantas, alimentar, tá? Entre aspas. Essas plantas, elas não fazem fotossíntese porque elas estão lá consumindo um inseto. Não, elas vão continuar fazendo a fotossíntese. O diferencial é porque ela vai viver em um solo pobre em nitrogênio. Aí, para ela conseguir fazer a fotossíntese, ela consegue o nitrogênio de um inseto. Mas mesmo assim, mesmo lá, pegando aquele inseto, digerindo ele com substâncias que ela vai liberar na folha, mesmo assim, ela ainda vai fazer a fotossíntese, ela ainda vai ser autotrófica. Agora, nós animais, não, né? Nós animais ainda não conseguimos nos alimentar da energia solar. A gente precisa conseguir essa energia no meio ambiente a partir da alimentação. Quem mais aproveita a energia? É o sistema que produz o seu próprio alimento ou os animais? Quem produz seu próprio alimento. Ele absorve mais. Isso, porque ele vai usar energia para ele crescer. Ele vai usar energia para ele produzir um fruto, uma folha, certo? Então, ele vai estar produzindo energia para ele, não é para a gente. Aí a gente, quando se torna consumidor, que vai estar lá se alimentando dessa plantinha, é apenas uma parte da energia produzida que vai vir para nós. Eu pergunto isso porque os seres vivos, os animais, no seu sistema alimentar, ele se alimenta, mas também coloca para fora, então, parte daquilo que ele se alimentou. Isso. Aí parte da energia já vai ser perdida, né? E também vai ser utilizada, certo? Para andar, para estudar, para trabalhar. A gente também vai estar gastando. Agora, dentro da ciência, do ponto de vista da biologia, a partir de que momento os seres vivos começam a entrar nessa cadeia alimentar? Porque surge de uma partícula, depois vai surgir a vida. Então... Ou então a vida se confunde com a alimentação. Isso. Porque assim, quando a gente consegue ter uma célula existindo na Terra, segundo a teoria da evolução, né, essa célula vai precisar obter energia. Ela pode muito bem obter energia naquele ambiente que ela está. Não necessariamente se alimentando de outro ser vivo, mas de um nutriente que está lá na água, por exemplo, e ela vai lá e fagocita, ou seja, ela engloba esse nutriente para ela e começa a utilizar. A partir do momento que ela começa a se tornar mais autossuficiente, ela começa a se desenvolver mais. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar de um animal que é raríssimo, né? Que é uma lontra albina. A lontra é um animal comum, mas uma lontra albina é um animal muito raro. Só existe 2 no mundo, no zoológico de Londres e aqui. Esse animal foi achado pela Polícia Ambiental, filhote, e como corria risco de vida porque ele é branco e chamaria a atenção dos seus predadores, foi capturado e trazido aqui, está sendo criado pela técnica fabiana até atingir esse tamanho que ele está. Já está na idade adulta, né? As lontras são animais que costumam dormir o dia quase inteiro às margens dos rios e saem à noite para caçar. Se alimenta principalmente de peixes, né? Pode também se alimentar de pequenas aves, de pequenos mamíferos que vão à beira d'água. É um animal que gosta de nadar, um animal que consegue passar 6 minutos submerso, né? Tem uma capacidade muito grande de prender o oxigênio embaixo d'água. E eles possuem características de animais aquáticos, que são membranas interdigitais que permitem que ele consiga nadar com facilidade. É isso, e hoje vocês aprenderam um pouco mais sobre esse animal lindo da família Mustelídeo, que é a lontra. Nós vamos agora ao intervalo e daqui a pouco nós voltamos falando sobre cadeia alimentar. Você não sai daí porque a gente volta já já.
Você sabia que ao todo ocorrem cerca de 50 mil terremotos por ano no planeta? Pois é, no entanto, poucos conseguem provocar danos materiais e perda de vidas humanas. O terremoto com o maior número de vítimas de que se tem notícia na história da humanidade foi o de Shenxi, na China, em 1556. Estima-se que morreram 830 mil pessoas.